Falta 4. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro questionou os atos pró-democracia que tomaram conta das ruas de algumas cidades brasileiras nesta quinta-feira. Segundo o atual presidente, o melhor exemplo da democracia é a Constituição. Ele aproveitou para alfinetar o PT. Ouve aí. Alguém discorda que essa daqui é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acho que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Então vamos lá, já que o símbolo máximo do PT assinou a carta juntamente com a sua jovem esposa, eu pergunto, o PT assinou a carta em 88? O PT assinou a Constituição em 88? Essa é a fala do atual presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Já o candidato do PT usou o Twitter para defender seu ponto de vista e rebater o atual presidente, viu? Lula escreveu, você vai ver ali na nossa live também, que defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação. Aquilo que o povo brasileiro deveria ter. Nosso país era soberano e respeitado. Precisamos juntos recuperá-lo. Ciro Gomes, candidato do PDT, também se manifestou nas redes sociais. Ele disse que a leitura simultânea da Carta Pró-Democracia em todo o país é um momento de união de diferentes segmentos contra os recorrentes ataques de Bolsonaro aos regimes de direitos estabelecidos, ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático. Vamos lá, vamos falar sobre isso, que é bem importante. Eu já falei aqui ontem, eu sou a favor de qualquer carta que queira a democracia, que mobilize para a democracia. Eu lamento que a carta seja incompleta. O Lula falou um monte de coisa ali que é verdade. Agora faltou, Lula, você dizer que defender a democracia é defender que o judiciário jogue dentro dos limites constitucionais dele. Que é ilegal, por exemplo, ter um inquérito onde o juiz é vítima, acusador e julgador ao mesmo tempo. Que também é defender a democracia, ser contra a censura que veículos de imprensa já sofreram no país, como a revista Cruzoé, quando deu aquela matéria do Dias Toffoli. A Jovem Pan já teve uma tentativa de censura, depois voltaram atrás, mas houve uma tentativa de censura naqueles inquéritos sem pé nem cabeça do Supremo Tribunal Federal. Também é defender a democracia, questionar algumas questões do processo democrático, sim. Quem questiona, quem faz alguma crítica, necessariamente não está atacando, está querendo mais transparência. É uma coisa maluca isso, escola. Eu não consigo entender. Porque o que acontece de fato é que tem pessoas querendo que o voto seja realmente validado. Não tem nada de mais antidemocrático que lutar e defender medidas que impedem a transferência e o controle. A transparência e o controle, no caso. A democracia em uma república, ela pressupõe transparência e capacidade de controle das instituições democráticas. Aí tem muita gente que assinou essa carta, e eu conheço várias pessoas, né, da minha relação pessoal que assinaram a carta, que se diz democrata, mas quando tem um ato, por exemplo, que promove a discussão de ideias, como os atos de 7 de setembro, acha que não vale porque não é o grupo que defende as ideias que a mesma pessoa defende. Então, vamos parar de hipocrisia. Então é legal o ato, eu quero que todo mundo defenda a democracia, mas a democracia de verdade, não a torcida. E aí, escola, é só ver aqui as fotos das manifestações, vou tomar de exemplo aqui a nossa, da capital paranaense, né? Tinha muito mais, eu tô com a foto aberta aqui, muito mais foto de fora Bolsonaro do que em defesa da democracia. Tinha um monte ali, enfim, fora genocida, aquelas coisas. Então, assim, não tenham vergonha, não tem problema nenhum as pessoas irem para a rua e pedirem fora Bolsonaro e falarem Lula livre. Problema nenhum. Mas admitam isso, não se escondam atrás de um discurso. A impressão que eu tenho, para terminar a escola, é a seguinte: tem gente que não gosta do Bolsonaro por N motivos, e as pessoas podem gostar ou não gostar de quem quiserem, mas também, ao mesmo tempo, sabe que o Lula fez o que fez. Então fica aquela coisa assim, ó... Eu não quero votar no Bolsonaro, mas também votar no Lula, sim, é ruim falar, né? E daí ela se escolhe, tá nessa pauta, eu tô defendendo a democracia. Não, falem a verdade, é mais bonito.
que me chama muita atenção também nas falas até dos presidenciáveis é essa questão. Eu achei que demoraria mais, tá? Para o candidato do PDT, por exemplo, já usar todo vamos dizer assim, a artilharia esquerdista para se unir a um discurso de esquerda do PT. Ciro, que critica muito Lula, critica muito Bolsonaro, nessa fala, pelo menos, ele se coloca como, de fato, o candidato de esquerda que ele se vendeu a vida toda e agora ele fica ali lado a lado com o Lula nesta opinião. E o Bolsonaro é aquela coisa, né? Aquela velha história, é a direita contra a esquerda, mas aqui todos unidos contra um lado. Então a gente vai ver muito disso na campanha ainda, que eu achei que só aconteceria no segundo turno. O primeiro turno já demonstra muito do que pode ser, porque também a gente vê que do terceiro colocado para baixo as pesquisas não mostram um fôlego tão grande assim. Talvez falar pro nicho dele e pro nicho que pode agregar um pouquinho vai fazer com que as pesquisas, ou pelo menos as intenções, mudem até o dia 2 de outubro. Então a gente vê muito, né, nesse ato pró-democracia de política e pouco de fato de defesa democrática. Ontem era o dia do advogado, na verdade eles escolheram essa data, acho que basicamente para isso, inclusive na Escola de Direito da USP, mas muito foi político e pouco ideológico. Estou vendo aqui, inclusive, um portal de notícias importando o Estado. Tem a foto aqui do nosso colega fotojornalista Juliano Gomes, que é de uma agência, né? Deve ter vendido as fotos para esse portal, que mostram aqui, ó. Dá para contar nos dedos aqui as pessoas que estão nas fotos. Aí, bandeira de União Socialista, daí tem outra foto aqui, fora Bolsonaro, genocida, fora milico, aí tem outra foto aqui, derrotar ameaças, enfim, eu acho importante que as pessoas segurem esses cartazes mesmo, para que fique claro do que estamos falando. Legal, um ato anti-Bolsonaro e pró-PT pelas faixas que eu vejo por aqui, né? Não deixa de ser democrático, mas deveria ser mais claro, né? Exato, a pessoa tem que falar o que ela quer, escola. E daí me chamou a atenção um tweet, eu até falei sobre ele de manhã, mas queria reforçar agora, que é da jornalista Bárbara Gância. Ela é bem famosa aí, é uma jornalista com alinhamento de esquerda bem importante, né? Tem um trabalho, uma carreira consolidada, e ela fez um tweet dizendo que ela está pessimista, porque ela foi lá no ato do Largo de São Francisco, que é o local em São Paulo que abrigou esse ato, fica em frente ali ao local onde a Faculdade de Direito da USP funciona, e ela relata o porquê, ó. Pouquíssima gente, média de idade a minha, pouquíssimos jovens, os mesmos intelectuais de ideias mofadas de sempre e zero vibração. Se uma causa dessa gravidade não empolga a essa altura, é porque a democracia sangra, diz aqui a Bárbara Gância, tá lá no Twitter dela. Agora, veja, Bárbara, tem uma provocação aqui. Será que a causa não empolga porque algumas pessoas vivem numa bolha própria e não estão enxergando que muitas das coisas que a bolha discute não tem encosto na realidade? É uma provocação, de verdade, né? É uma provocação. Depois as pesquisas erram todas e as pessoas não entendem por quê. Então, vamos acompanhar para ver como é que esse debate vai se dar. Agora, escola, temos que elogiar aqui que não houve confusões, né? Pelo menos eu não vi nenhum registro de confusão maior ou mais grave. Então isso é bom. Então as pessoas foram pra rua, manifestaram a vontade delas, a opinião delas, e vamos ver o que acontece. Eu senti em alguns manifestantes uma certa vontade de rivalizar com as manifestações convocadas para o 7 de setembro. Tem muito tempo até lá, quase um mês, né? Mas vamos ver se isso vai ser mesmo equivalente, se vai ser maior, se vai ser menor. Mas é um termômetro das ruas importante para que a gente faça a análise. 4h22 agora. Vamos falar com os ouvintes, escola? Vamos, tem bastante ouvinte participando. Obrigado a você que está com a gente na live, está com a gente também no WhatsApp, 419-8418-1071. Vou registrar primeiro o WhatsApp aqui, final do telefone, é o Francisco Silva, dizendo: a pior conclusão para decidir um voto para mim, que eu já ouvi, é roubou, mas fez. Tem também o final do telefone 1047, ele diz assim: pessoas que dizem que vai votar nesse ou naquele ou naquela porque acha ele ou ela um gato, uma gata. Falando de beleza, maneiras de escolher o candidato. Tem aqui algumas mensagens de áudio, eu já escuto também para você que está aí do outro lado. E na nossa live, Mike, muita gente participando também.
O Rafael Cocusca tá dizendo o seguinte: já ouvi gente falar que vai votar em quem está na frente na pesquisa. Pra mim isso é absurdo, segundo ele. Mas é bastante gente, viu, Escola? Escolhe a pesquisa, gente, né? Por isso que as pesquisas dão tanto medo em alguns candidatos. É aquela coisa, não vou perder meu voto. Que é uma besteira muito grande, né? Voto não se perde, voto se dá porque você escolhe alguém que tenha valores e projetos que você goste. Olha só, o Carroça tá dizendo aqui na nossa live que os candidatos ao Senado não agregam, por isso que não participam do debate. Boa tarde, é a melhor bancada do jornalismo paranaense e também os ouvintes mais bem informados do nosso estado. É o Beto Sobrinho. Valeu, Beto. Tio Valeta Motoboy, um grande abraço pra você. O Álvaro Veronese perguntando qual foi o argumento dos candidatos para não participar do debate. Alguém aqui lembra qual era o discurso meses atrás contra o presidente que aventou não ir a debate? De fato, eles falando aqui sobre os nossos ouvintes falando sobre essas argumentações para não participar. Mas teve de tudo, viu, Álvaro? Eu, Mark, a Ivete, nossa gerente de jornalismo, participamos dessa reunião. A gente ouviu de um pouco de tudo, assim. Não concordo com o modelo, não concordo com a democracia. O que mais, Mark? Essencialmente isso, né? Que todos teriam que participar. Aí eles mesmos concordavam que o debate com muita gente é ruim, chegaram a criticar o debate, o formato de debate de outras emissoras, mas ao mesmo tempo queriam repeti-lo. Então é uma coisa meio confusa. A verdade é que não queriam fazer e não queriam participar. Aí quando você não quer, amigo, você arranja a desculpa que você inventar na hora. Quem não quer não faz, né? Quem quer faz. É mais ou menos isso, né? Eu reforço. Quem perde são os paranaenses que poderiam ter essa ferramenta à disposição para também escolher em quem votar. 4h25 agora.